Olá, este é o canal do Instituto do Bem Comum, o IBC. Meu nome é Luiz Henrique de Moraes, sou membro e professor do IBC e temos hoje a satisfação de receber aqui na nossa sede o Victor Domingues. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Victor, uma satisfação para nós recebê-lo aqui. O Victor, ele é doutor em Direito, advogado, doutor em Direito e também faixa preta de Jiu-Jitsu, um artista marcial, e também participa de um projeto muito interessante sobre o qual também ele vai falar para a gente aqui. Victor, eu gostaria que você começasse dizendo para nós como começou essa sua paixão, esse seu interesse pelas artes marciais, certo. E o que te motivou a ir progredindo, inclusive, até chegar na faixa preta. Como que foi isso, essa trajetória? Legal, uma pergunta interessante porque as histórias acabam, no começo das artes marciais, sendo bastante similares. Uma criança agitada, que gostava de bastante contato físico, de esportes de contato. Uhum. E aí foi um caminho natural, desde criança, como uma válvula de escape para a energia de um jovem, uma criança, depois um jovem adolescente que deveria caminhar para algum lado. E as artes marciais, logo na infância, elas servem, de uma certa forma, como um local seguro para você extravasar essa energia. Então, desde sempre, meus pais me estimularam eu e meus irmãos a praticar esporte. Eu acabei indo para os esportes de contato físico, como o judô, o próprio jiu-jitsu, o muay thai. Aí eu caminhei até no jiu-jitsu especificamente, de uns 14 até hoje. Uhum. E encontrei no jiu-jitsu realmente aquilo que eu me apaixonei, vamos dizer assim. Foi o que fidelizou. Foi o que fidelizou, eu falei assim, tem alguma coisa aqui além do que somente uma arte marcial propriamente dita, há algo mais, Me parece que há hoje eu consigo ter essa compreensão, após conquistar um grau, de uma graduação maior no jiu-jitsu, eu consigo olhar para trás nesse arco histórico e ver assim, eu confirmo que existe realmente algo a mais na prática do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu na sua vertente brasileira, que é um jiu-jitsu já consolidado como arte marcial no mundo e praticado aí acho que em todos os continentes hoje do mundo existe a prática do jiu-jitsu em sua vertente brasileira, que é uma luta famosíssima, Então tem lutadores reconhecidos no mundo inteiro, eventos no mundo inteiro, em todos os continentes. É uma arte que me cativou desde criança. Então, e a caminhada também, no jiu-jitsu me levou a ter, lógico, um foco maior na formação, na graduação acadêmica, na carreira acadêmica e tudo mais, nas conquistas acadêmicas e as virtudes que me trabalharam e me desenvolveram dentro da academia são eu posso tributar essas virtudes à prática do jiu-jitsu, sem dúvida. Olha que interessante. Sem dúvida. É muito bacana e você consegue perceber isso acontecendo também com outras pessoas. Então, não é um fenômeno propriamente meu, mas o jiu-jitsu é como se fosse um pacote de conhecimento que ele pode ser replicado a diversas pessoas, diversas personalidades, independente da cultura, independente da sua classe social. Então é muito bacana. Hoje eu posso dizer e afirmar com certeza que o jiu-jitsu hoje ele é, depois do futebol, a arte, o esporte mais bem adaptado ao brasileiro. Então, e carrega todo esse pacote, esse conjunto de valores intrínsecos da própria arte marcial. Então, a minha caminhada foi nesse sentido, e hoje, depois de mais de 20 anos de prática, eu consigo extrair disso aí alguns elementos que a gente vai acabar falando aí no decorrer das nossas apresentações. Maravilha. Ao longo dessas graduações que você foi vencendo até chegar à faixa preta, você participou de campeonatos também? Sim. É uma fase muito interessante da prática do jiu-jitsu. Há aqueles que gostam só de praticar efetivamente, ir para academia. A gente acaba buscando o jiu-jitsu por diversas e diferentes razões. Alguns para exercício físico, alguns para uma defesa pessoal, outros para uma arte propriamente marcial, assim especificamente, mas há um determinado momento em que você precisa se testar.
O campeonato hoje de jiu-jitsu serve para isso. Você não vai combater outra pessoa, você vai se colocar em combate. Porque ele envolve ali na hora de você efetivamente estar diante de outra pessoa para derrotá-la dentro das regras do jiu-jitsu, você está em teste consigo mesmo. Mais do que propriamente vencer a outra pessoa, vencer os seus próprios medos. Então você vai para um campeonato de jiu-jitsu, né, para você lutar contra você mesmo. Né, e você, independente da vitória ou da derrota, né, você consegue aprender cada vez mais com os seus obstáculos e com suas dificuldades. Tanto que tem uma frase muito famosa no jiu-jitsu que é assim, você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Então é uma frase muito comum dentro das academias de jiu-jitsu, essa relação com você mesmo, né? Com o seu próprio crescimento pessoal. E participei, logicamente, como muitos e inúmeros praticantes de jiu-jitsu, de campeonatos estaduais, campeonatos nacionais. Alguns você perde, a maioria, né, você perde, alguns outros você ganha quando você está mais bem preparado, mas nada profissional, nada dedicado 100% para isso, mas para experimentar efetivamente esse mix de sentimentos que é você estar dentro de um campeonato de jiu-jitsu. Interessante. Você dizia, né, que o jiu-jitsu para você foi como uma espécie de hábito angular que te ajudou em várias outras áreas da vida. Sem dúvida. Você acredita que se fosse mais inserido no ensino regular esse tipo de arte marcial, esse tipo de prática de luta, ajudaria também os nossos jovens, né, aqueles que estão hoje no ensino médio, por exemplo, a conseguir se destacar mais, não só nos estudos nas matérias regulares, mas depois também na vida profissional? Eu acredito a gente acredita nisso, os praticantes acreditam nisso, os professores acreditam nisso, todo esse ambiente do jiu-jitsu acredita nisso e ele é comprovado. Hoje o jiu-jitsu ele é praticado nos Emirados Árabes como uma matéria obrigatória para crianças, meninos e meninas, durante a formação da personalidade da criança. Então, essa conexão, né, em algumas sociedades mais tradicionais, o jiu-jitsu ele é tido como matéria obrigatória na formação da personalidade. Isso já acontece em outros lugares do mundo. Fantástico. No Brasil, ele caminha ainda, né, como matéria opcional, como uma atividade extracurricular dentro do currículo de algumas escolas. Mas escolas privadas. Nas escolas privadas, no município de Balneário Camboriú já existe uma iniciativa de inserir o jiu-jitsu dentro das escolas no contraturno para as crianças e para os adolescentes. Então, há um movimento, as sociedades mais tradicionais que já perceberam isso incluem o jiu-jitsu no seu programa de treinamento infantil, porque é um mecanismo eficiente de formação de personalidade, de formação de pessoas com virtudes fortes, com personalidades construídas sobre uma base sólida de uma arte marcial que efetivamente entrega a virtude. Então isso já existe em outros lugares e é comprovadamente um sucesso. Nos Estados Unidos aumenta cada vez mais o número de escolas privadas, escolas de ensino regular que estão inserindo o jiu-jitsu dentro do contexto da própria educação infantil. Porque mostra isso, demonstra isso, traz esse pacote de coisas necessárias para a formação de uma personalidade de uma criança. Isso é inegável, já existe. Legal. Isso aí. Talvez falte um pouco chegar ao conhecimento dos técnicos do MEC, então. Existe não sei se é uma iniciativa formal, já formalizada, para tentar inserir dentro do currículo do MEC a atividade do jiu-jitsu como uma atividade paralela, atividade física paralela. De fato, nas escolas públicas a gente não vê isso. A gente vê muito iniciativas de associações, terceiro setor, o pessoal que faz isso de uma forma voluntária, caritativa, de criar próximo das comunidades das escolas grupos de jiu-jitsu, de treinamento, academias que vão de uma forma até muito voluntária inserindo esse tipo de atividade no contexto das crianças, né? Então, mas não de forma oficial ainda não há nenhuma, não conheço ainda assim uma iniciativa de tamanha grandeza. Espero que um dia a gente possa dar esse valor oficial ao jiu-jitsu, porque é uma arte brasileira, propriamente brasileira, tem as suas características brasileiras e forma ídolos, né? Forma ídolos, pessoas que levam a nossa bandeira para todos os lugares do mundo. Sem dúvida nenhuma, hoje o jiu-jitsu, né, e vamos dizer assim,
na sua vertente nas Mixed Martial Arts, já comprovou mundialmente que a gente consegue levar a nossa bandeira para os lugares mais diversos do mundo, competindo. Muito legal. Bem bacana mesmo. Victor, por favor, conta para nós um pouquinho sobre esse projeto Estovir, em que consiste, qual que é o público-alvo de vocês, Legal. Como que são os encontros, Boa conta pergunta. para nós. Ótima pergunta. O projeto Estovir é um projeto desenvolvido por um faixa preta de jiu-jitsu, o professor Wagner Galeto, que é também egresso do MMA, né? Ele foi um dos participantes das primeiras competições do TUF Brasil, né? Que é uma classificatória para o UFC, que é o maior evento de lutas mistas do mundo. E ele é hoje um pregador cristão, pregador católico, que tenta desenvolver e estimular essa questão da masculinidade dentro da família e dentro da vida social, né? Há uma percepção geral hoje na sociedade que a ideia da masculinidade, né, o estímulo da masculinidade vem sofrendo diversos ataques por ideologias de gênero e coisas dessa natureza. Então a ideia do Estovir é você resgatar um pouquinho do que é essa masculinidade e para que o homem efetivamente foi feito, né? O que é a natureza do homem, como que o homem deve se portar, o que o homem deve estimular dentro de si para conseguir manter essa masculinidade íntegra, mas não de uma forma só física, mas sobretudo de uma forma espiritual, ligado ali a palestras, né, a pregações, né? Então o professor Wagner Galeto vem desenvolvendo esse projeto em diversas paróquias, encontros de homens, para falar um pouquinho dessa perda e do encontro da masculinidade. Sem padrões, sem um pacote pronto do que é ser homem, mas tentando resgatar exatamente a nossa missão aqui enquanto homem. Então o projeto, o Estovir, né, você vir a desenvolver essa masculinidade ou preservar essa masculinidade dentro da família, o seu papel enquanto homem, é um dos objetivos desse projeto do Estovir, que é levado adiante pelo professor Wagner Galeto, né, que foi o idealizador, o grande idealizador, e hoje é um pregador católico, convidado em diversas paróquias, em diversos grupos, para falar justamente desse projeto. Então é uma coisa muito bacana. Tem se espalhado muito. O Wagner é uma pessoa abençoada, espiritualizada, um católico assim, fiel e piedoso, e ele tem conseguido efetivamente mostrar, né, como, né, que esse caminho católico da masculinidade pode reacender algumas coisas, algumas ideias perdidas, algumas coisas que estão ficando para trás. Então o Estovir é praticamente isso, palestras, formações espirituais específicas para homens, sem padrão, sem pacotes fechados, muita oração, né, muita pregação, muita leitura do Evangelho e de fato encontros que acabam acontecendo coisas e testemunhos bem importantes, bem interessantes, assim. Então existe uma página no Instagram, as pessoas seguem lá e lá estão dando os recados, os locais, onde é que vai ter, quando vai ter, como é que vai ser, se precisa de inscrição. Sugiro que o pessoal que nos assiste hoje que consiga, né, acessar lá e nos acompanhar para saber onde é que estão sendo essas palestras formativas, que vale muito a pena. Sem dúvida. E vocês têm então testemunhos de pais de família, jovens, muito, né, cara, que começam a participar e de repente... Muito. E assim, não é só... É engraçado que não é só o Estovir em si, mas o Estovir acaba se inserindo numa rede de outras iniciativas muito bacanas, de pessoas que acabam se conectando, né? O Rosário dos Homens, o Projeto Terço Jiu-Jitsu, é uma rede de pessoas que acaba se conectando pela sua religião, pela sua fé em Jesus Cristo, especificamente pela oração do Rosário e do Terço. Né? Então, você consegue notar que as pessoas vão começando a se conectar em torno de um ambiente em que as coisas acabam por se, né, formar uma rede de pessoas bacanas, né, que são homens, né, que buscam esse sentido, né, da masculinidade e tentam transmitir isso para suas famílias. E os testemunhos acabam vindo, tanto em forma de mensagem como nos próprios eventos, né, as graças recebidas,
as virtudes alcançadas, os progressos na vida espiritual. Então isso é automático. Isso vem de forma automática. E como que é o terço de jiu-jitsu? Eles se reúnem alguns minutos antes do treino para rezar? Esse é um projeto do João Bruno, que é um colega nosso que se reúnem 2 vezes por semana para rezar o terço antes e praticar o jiu-jitsu depois. Para homens. Então é um cara que realmente tem feito muito pelo jiu-jitsu e também pela propagação da fé cristã e da fé católica por meio da oração do terço antes do treino. Que legal. Então o pessoal se reúne, reza o terço, depois faz o jiu-jitsu, né? Pratica o jiu-jitsu, tem uma aula regular de jiu-jitsu. E essa iniciativa do terço do jiu-jitsu, ele entra assim em conexão com outras iniciativas, como o próprio Estovir, como o Rosário dos Homens, que tem sido rezado todo o primeiro sábado do mês no Santuário do Perpétuo Socorro. Então as coisas vão se multiplicando de uma forma assim uma sintonia muito fina. É como se fosse uma conexão assim difícil de explicar, mas muito fácil de sentir. E isso tem sido multiplicado justamente pela prática das artes marciais, né? O pessoal que vai no Rosário acaba nos conhecendo, acaba indo treinar na academia, outros do terço acabam indo no Rosário. Então, alguns já foram no Estovir, começam a treinar jiu-jitsu, porque viram no Estovir os benefícios da prática da arte marcial. Então, a coisa acaba sendo um conjunto de pessoas aí que em Curitiba, né, uma cidade conhecidamente por ser uma cidade fria, acaba conectando essas pessoas por meio do treino do jiu-jitsu. Então, tem sido muito bacana. Né? Treino do jiu-jitsu e a oração do terço e do rosário. Então a coisa vem acontecendo assim de forma muito dinâmica e espontânea. E contempla também aquele ideal dos gregos, né? Alma sã em corpo são. Isso. E eu vou te dizer, né? A alma sã em corpo são a gente vai falar, né, mais adiante nas nossas palestras, que isso muda, né? Assim, ele incrementa, ele ganha ele recebe um upgrade depois com a clara definição do que é a fortaleza cristã. Né? Então você tem lá no período antes de Cristo, né, o desenvolvimento das artes propriamente marciais, mas depois, né, quando você tem a fortaleza dissociada do seu aspecto físico, mas conectada ao seu aspecto espiritual, ela ganha dimensões assim infinitas. Então hoje a gente pode, sem dúvida, falar disso, né? Falar assim, olha, existia antes a arte marcial propriamente como uma arte de guerra, como uma arte ligada ao deus da guerra, que é uma, vamos dizer assim, na mitologia romana, né? O Marte é reconhecidamente como, né, de cor vermelha, de cor rubra, a força, a raiva, a fortaleza ganha um aspecto completamente novo, né? Quando a gente estuda as virtudes cardeais e as virtudes teologais. Aí a coisa simplesmente ela transcende tudo. Se você consegue fazer essa conexão, né, entre o aspecto físico da fortaleza e essa modificação, né, esse incremento, né, infinito da fortaleza com uma virtude cardeal, a coisa simplesmente muda de figura e ganha uma dimensão completamente nova para o cristão e para a pessoa. Então, vale a pena a gente estudar isso e verificar como é que essas coisas se operam dentro da história. Extraordinário. E tomara que se multipliquem, né, essas iniciativas, né, não só por Curitiba, pelo Paraná, mas pelo Brasil inteiro. E eu não tenho dúvida que não só no Brasil, mas no mundo inteiro existe um movimento ainda assim, não mas até algo assim voluntário. E eu vejo isso especialmente quando as academias estão abrindo nos Estados Unidos, porque eles acabam sendo, as academias de jiu-jitsu propriamente dito, eles acabam sendo um refúgio de uma sociedade doentia. Né? Porque o pai e a mãe, né, vendo que a criança não encontra essas práticas virtuosas dentro das escolas, eles encontram uma academia de jiu-jitsu. Quando o filho dele vai na academia de jiu-jitsu, ele vê ordem, ele vê disciplina, ele vê limpeza, ele vê hierarquia. Todos os valores que faltam. Todos os valores que estão completamente
um desuso numa sociedade doente. E dentro da academia, que é um dojo é um lugar onde se pratica arte marcial, isso aí é respeitado e estimulado. A criança cumprimenta antes de entrar no tatame, a criança ela vai até o mestre mais graduado e passa a cumprimentar, né, as pessoas por ordem de graduação. A criança ela obedece, fica em silêncio na hora que tem que ficar, pratica arte marcial na hora que tem que praticar. Né? É como se a gente resgatasse, né, os antigos valores que a gente acabou recentemente acabamos deixando de lado. Então eu vejo muito isso, os testemunhos que eu vejo, né, das crianças que começam a praticar jiu-jitsu nas academias norte-americanas, até no Brasil, sim, mas em menor grau, porque aqui é uma coisa que já está muito comum, academia de jiu-jitsu, mas ainda nos Estados Unidos você vê as academias proliferando assim muito. E as aulas para as crianças, e as aulas que envolvem pais e filhos, que também tem essas aulas, as coisas assim estão ganhando dimensões gigantescas, grandes mesmo. Então as pessoas estão buscando as academias de jiu-jitsu com refúgio daquilo que perderam para a sociedade, que não encontram em uma escola, que não encontram numa igreja, não, dessas seitas, né, diferentes, que não encontram no trabalho, que não encontram em extracurriculares. E a academia de jiu-jitsu ela fala a mesma língua da família. Então é uma sintonia de valores que você acaba encontrando numa aula kids, numa aula de pais e filhos, numa aula específica para mulheres, defesa pessoal, numa aula anti-bullying. Então, nos Estados Unidos, isso eu vejo muito acontecer. Então, as coisas estão acontecendo de uma forma muito dinâmica mesmo. Espero que continue. Falando agora brevemente um pouco da tua trajetória acadêmica e profissional, qual que é a sua área do direito? Hoje, a minha área do direito é o direito privado, em uma consultoria contratual, e coisas dessa natureza. O doutorado foi nessa área também? O doutorado foi em Direito Econômico, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e um mestrado pela Universidade de Lisboa. Então, durante a minha trajetória acadêmica, eu fiz aproximadamente 8 ou 9 anos como professor universitário, depois fui para uma carreira no setor público e voltei de volta para a iniciativa privada. Então hoje trabalho no escritório de advocacia e desde então, aliás, nunca deixei de praticar o jiu-jitsu. Excelente. E assim, aquela perguntinha agora com potencial conflitivo. A gente está habituado, quem pratica jiu-jitsu sabe lidar com os desafios. Como advogado, qual que é a leitura que você faz do momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje, em termos de relação entre sociedade e poder judiciário? Nesse contexto aí do inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos, muitas denúncias agora até no exterior de que direitos fundamentais estão sendo, né, suprimidos, liberdades civis estão sendo perseguidas. Como que você lê esse contexto todo? Assim, na condição de advogado, né, a gente faz o nosso juramento, né, quando a gente passa nos concursos da OAB, né, para ingressar nos quadros dos advogados, você faz uma série de juramentos, modelos, estudar, né, defender com afinco os direitos das pessoas. Ou seja, a gente pode resumir que um dos princípios, uma das coisas fundamentais da atividade do advogado é você exercer a advocacia com coragem. Então, e a gente vê que não é só no exercício da advocacia que falta coragem nas relações pessoais e profissionais. Coragem para você enfrentar o mal que você precisa enfrentar, coragem para você superar os obstáculos, os desafios que a vida lhe impõe, coragem de uma forma geral. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente vê uma relação muito, para usar uma palavra pouco ofensiva, uma relação muito deficitária, para não dizer outra coisa, entre os poderes da República, especificamente no sistema de administração da justiça, da qual o advogado faz parte. Então, não é uma advocacia, são poucos os advogados que hoje fazem uma advocacia de combate em defesa dos direitos dos clientes, porque a maioria deles hoje prefere se aliar a uma espécie de fidalguia de balcão do que efetivamente defender o direito dos seus clientes. Mas ainda assim, o que é mais grave,
aqueles que se colocam na condição de defesa intransigente dos direitos de seus clientes estão sendo também tolhidos no exercício da sua atividade profissional por aqueles que deveriam efetivamente defender os seus direitos. Então não é novidade para ninguém que hoje os princípios da ampla defesa, do contraditório, que são os princípios fundamentais no Estado Democrático de Direito, estão sendo suprimidos por aqueles justamente que deveriam defendê-los. Então o que eu digo hoje em dia? E as virtudes que a gente estava falando, elas ajudam a gente a trabalhar com isso. Prudência, fortaleza, né? E principalmente justiça. Então, se eu falar desses 3 princípios, essas três virtudes cardeais são as 3 virtudes fundamentais: a prudência, que é a mãe de todas as virtudes; a justiça, que é justamente a nossa relação com as coisas, de dar a cada um o que é seu, e principalmente que não é meramente institucional, e principalmente a fortaleza, que você se manter firme em relação às adversidades e à luta pelo bem árido, né? A fortaleza é fundamental para ajudar nessa quadra a enfrentar esses desafios hoje que hoje as próprias instituições estão colocando contra os cidadãos normais, as pessoas que buscam seus direitos. Então, o que tem acontecido aí, a gente tem visto um grave atentado aos princípios fundamentais aí das instituições da justiça. Victor, muito obrigado. É uma satisfação tê-lo aqui, entrevista excepcional. E você também acompanhe depois no nosso canal a palestra do Victor Domingues sobre a virtude da coragem, né? Certamente uma palestra também extraordinária. E continue acompanhando o canal do Instituto do Bem Comum, sempre com conteúdos de altíssimo nível para você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais.